Boa noite a todos. Hoje nós vamos ter uma live muito especial. A nossa convidada já deve estar entrando. Vamos aguardar um momentinho. Nós temos feito, pessoal, regularmente uma live chamada Brasileiros que Estudam Russo. E nós estamos entrevistando os brasileiros que se interessaram de alguma forma pela cultura russa. Tá? Então, é bem interessante conhecer a jornada, o percurso de estudo desses brasileiros que encararam o estudo de uma língua como o russo, né? Então, vai ser bem interessante. Olá, bem-vindo, Eduardo. Doutora Cíntia já entrou aqui na sala. Maravilha. Vamos lá, acho que vai dar certíssimo isso aqui. Bom, vamos ver. Já estamos chamando ela para dentro da sala. Daqui a pouco tá entrando. Ai! Oi! Привет! Привет! Mulher, que beleza! A gente só se vê assim na live, né? Só assim, tanto que eu tava até pensando, tomara que sim, entre muitas pessoas, mas se forem só nós duas, tá ótimo também, porque a gente vai colocar o Tá papo em ótimo. dia. Não é? Eu tava morrendo de saudade de você, adorei. Ó, dando certo, a gente vai fazer várias lives, tá bom? Não, com certeza, prazer enorme te ver, tá contigo. Você sabe que eu sou sua fã número 1. Ó quem tá comigo aqui, ó. Minha filha. Ai, eu amo essa caneca. Gente, olha que luxo. Vladimir Presente de Putin. quem? Minha filha, Presente eu de amei essa Adriana, caneca. que Ah, saiu, foi, eu atravessou trouxe pra meio você. mundo na mala dela, essa caneca pra mim. Amei. Cíntia, eu amei também. Ó, tá mais chique que eu. Eu falei pra você, né, pra gente pegar aqui uma tacinha de vinho. O que que tem Pois dentro é. dessa caneca aí? Ah, é café, né? Um cafezão de sempre. Gente, eu aqui bebendo álcool na live. Meu Deus do céu. Não, mas é isso aí, faz parte. É porque eu já esgotei minha cota de álcool ontem. Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo um Foi. pouquinho de eco. Vocês estão ouvindo também? Não, pra mim tá legal. Tá Tá, legal? tá, tá tranquilo pra você? Eduardo, o Eduardo é um aluno meu que tá. Olha só, o Luiz já entrou dizendo que quer uma caneca dessa. Gente, eu estou disseminando a discórdia aqui entre os alunos, assim, mas é porque realmente eu tinha ido para a Rússia, tinha desejado essa caneca, e acabou, sabe aquela coisa que, no final eu vou comprar o souvenir, depois eu compro a caneca, e eu vim sem a caneca e fiquei frustrada, tipo assim, uns 4 anos. E a Adriana trouxe. Muito bom, muito legal. E ela é linda, super combinou. Pessoal, tá dando pra ouvir direitinho ou tem algum problema? Assim, porque o som nunca fica uma maravilha, né? Mas tá dando pra ouvir direitinho? Eduardo, confere pra mim. Acho que tá ok, né? Porque assim, perfeito nunca fica mesmo, não. Fica um pouquinho com alguma coisa. Mas vamos seguir, tá, Cíntia? Qualquer coisa a gente tira o fone, tá? Mas Tá. geralmente fica melhor com o fone. Minha filha, já aconteceu de tudo nessas lives aqui. Então, essa é a primeira live que eu faço. E aí vamos vendo o que A que vai primeira de virando. muitas. Primeira de muitas, pois é. Quis o destino que não fosse uma live de medicina, é uma live de letras, então assim, nada Minha mais filha, adequado ao meu subtítulo lá do Insta. Tem uma esposa que é a medicina, uma amante que é a literatura, então hoje eu tô mais para amante. eu acho muito Mas legal é, aquela frase, né? Ela fala medicina, mas a zakona e a gená, né? Ou seja, a minha mulher ali pela lei, a minha mulher oficial, minha oficial. esposa oficial. E é mais legal a amante, né? Na É, literatura pelo menos. é isso aí. Que bom. E esse cachorrinho aí, quem é? O Dimitri ou a Cici? Ah, esses aqui, ó, já estão fazendo bagunça. São os dois, na Gente, já vamos verdade, né? conhecer. Ai, que Deixa eu ver lindinho. se eles aparecem aqui, ó. Eu acho eles muito bonitinhos. Vem cá, meu amor. Ó, Oi, gente. Ai, que lindo. Quem é esse? esse é o Dimitri. Dimitri. Gente, tem nome russo, cachorro, que gracinha. Claro, Ele tá claro. lindo, hein, Cíntia? Lindão, E meu a filho. Cici? A Cici, ela é mais desgarrada, assim, Na né? dela. Tá ali procurando alguma brincadeira. Beleza. Então, ótimo. Vamos dar seguimento. O Eduardo já falou que o som tá bom. O pessoal aí também. O Luiz, maravilha. Tá. Cíntia, Deixa eu vamos começar pela tentar pergunta. ficar sem Pode falar. fone, porque eu tô que nem aquela mulher do Pronto. sanduíche, ixi, sabe? Deixa eu ver se... Fala aí. Assim fica ruim? Tá ruim o áudio, Fica, tá? fica maravilhoso pra mim. Pessoal, confere aí pra gente se fica legal. Acho que fica. O Eduardo tá aí, que é meu aluno. Eduardo, me dá um toque se fica bacana a Cíntia sem o microfone, mas eu acho que fica ótimo. Acho que Aliás, tem pra mim um pouquinho de melhorou. eco, deixa eu ver. Fica. Mas É, pelo menos eu não fico com esse trambolho aqui. Tá. Se estiver dando pra pronto. ouvir legal, Ó, galera, o vou ficar assim. Luiz Silveira falou que tá legal. Então, maravilha. Então, bora Vamos lá. continuar. Cíntia, quando a gente fala que faz russo, todo mundo pergunta por quê, né? Então, menina, isso é uma coisa, tanto que assim, você falou da live, aí você falou, Cíntia, divulga para os seus amigos, divulga. Mas
sabe, é uma coisa meio contraditória e difícil de explicar. Porque o que que acontece? Quando a gente fala assim, eu vou aprender um novo idioma, as pessoas pensam logo naquela questão do ego. Nossa, eu sou uma pessoa que fala... Porque no nosso país, assim, como o acesso à educação não é uma coisa tão fácil, nem o inglês as pessoas têm acesso. O mínimo que seria era que a gente tivesse acesso ao inglês, assim, nas escolas básicas. Mas, enfim, é meio que um símbolo de status, assim, de diferenciação, você ter acesso ao aprendizado, ao estudo de uma língua estrangeira. Então, eu vejo que as pessoas, elas lidam com o estudo de uma língua estrangeira como uma coisa de ego, é como um lustre a mais, um verniz a mais, uma camada a mais na sua pessoa. E nada pode ser mais diferente do que o russo é para mim, do que esse rótulo, sabe? Então, assim, na verdade é uma coisa que eu guardo só para mim e para os amigos mais próximos. Então, nossa, você estuda russo, eu até meio que dou uma desconversada. Porque, assim, isso é É uma paixão. verdade, você é super discreta, super humilde em relação ao Porque, na idioma, é verdade, bem legal. assim, a gente aprende inglês por vários motivos, francês, você quer instrumentalizar aquilo. Aquilo vai ser útil para você em alguma medida, principalmente na sua vida profissional, ou então, sei lá, uma hora você faz uma viagem, uma hora você vai precisar se comunicar com alguém. Mas não é o caso do russo. O russo foi uma paixão que surgiu na minha adolescência, através da literatura, e eu coloquei na cabeça o seguinte: eu preciso ler esse idioma no original. Eu preciso beber de toda essa beleza, de toda essa literatura no original. Mas, assim, era um sonho distante, era uma coisa, assim, quase que impossível. Como que eu vou aprender russo? Até porque, assim, gente, vamos combinar. O russo, eu já sabia que era uma língua difícil. Quando eu comecei a estudar, eu vi que era mais difícil ainda. Porque, por exemplo, beleza, estudei francês um tempo. Boa parte do meu aprendizado de francês foi um aprendizado autodidata. É possível? Sim, é possível. É uma língua da mesma raiz latina, é uma língua que você aprende intuitivamente, é uma língua que você vai para a sala de aula e no primeiro dia você já está conversando, você já está aprendendo diálogos básicos, se comunicando. Então, assim, é uma outra experiência. Com o russo não é assim. Eu já pressentia que não era. Depois eu vi que realmente não era, super não era. E aí, assim, o primeiro livro que eu li de literatura russa, eu até fui procurar, porque eu acho que todo mundo leu essa coleção. Era uma coleção da Ediouro chamada Clássicos de Bolso. Ó, Deixa eu ver. alguém lembra? Ai, Eram uns livros bem assim, com a letra bem miudinha. E aí tinha esse livro aqui, que inclusive com essa capa de gosto discutível, né? Essas machadinhas aqui, já spoiler da história. E aí, quando eu li esse livro, eu fiquei, caraca, não existe livro como esse, não existe literatura como essa. Você é louco, que cara é esse Dostoiévski? Peraí, deixa eu ir atrás, se literatura russa é o que há. Eu preciso saber disso, eu preciso viver disso. E aí, eu tenho dois grandes amigos, que é a Lívia e o Fernando. a E Lívia eles entrou, também... você viu? A Lívia já entrou Ai, aqui na bom, live. Tá super te prestigiando. e aí, o que que acontece? E aí, a gente, lá na nossa aborrecência, a gente, não, vamos ler esse livro. E naquela época, gente, assim, eu fui adolescente na década de 90. Eu fiz 18 anos em 2000. Então, assim, eu fui adolescente na década de 90. Livro não era uma coisa fácil. Você tinha que garimpar o livro nas livrarias. Então, você estava andando na livraria e você via um Dostoiévski, vou comprar e tal. Porque não tinha essa coisa de internet. Internet é uma coisa rudimentar. Compras na internet não existia. Quando eu tinha 15, 16 anos, era adolescente, não existia. Então, a gente garimpava esses clássicos da literatura nas livrarias. Então, era uma alegria. Toda vez que você encontrava um livro desse, era uma alegria. Eu viajava, eu procurava, enfim. E aí eu tinha um professor de literatura que também era super entusiasta, e me dizendo, olha, assim, as grandes influências dos escritores brasileiros foram esses, Dostoiévski, Tolstói, Tchekhov. E aí eu fui correndo atrás e fui vendo que, assim, cada um tem sua característica. Mas tem uma linha existencial, que é a alma russa, que liga todos eles. E assim, gente, eu não quero dizer que eu já li de tudo, porque quem dera, né? Mas assim, o que é clássico na literatura ocidental, tipo literatura italiana, alemã, francesa, principalmente. Então, assim, a gente lê, mas nada é como a literatura russa. Nada é como a alma do russo. E hoje eu vejo que tem alguma coisa relacionada à língua. Existe alguma forma na maneira deles expressarem aquela alma através da língua que nenhuma tradução, que nem outra língua é capaz de reproduzir. Isso é uma particularidade deles. Então eu fiquei assim, eu fiquei acalentando esse sonho, né? Quem sabe um dia eu vou aprender russo, e o sonho de ir para a Rússia também, né, gente? Porque, poxa, uma piauiense, sonho número 1 da piauiense era ir para a Rússia e ver toda a neve do mundo caindo.
era ver aquela Rússia dos romances clássicos ali do século XIX, aquela Rússia czarista, imperial, era o meu sonho. E aí, em 2015, né, Adriana? Quando você voltou? Foi 2015? Foi 2015. Pois é. Aí, em 2015, eu tô lá, zapeando o Facebook, e aí vejo, aprenda russo. Eu falei, como? Aqui em Brasília, como assim? Aí tinha um Kremlinzinho, aí tinha o seu nome, professora. Aí eu falei, quer saber, gente? Vou atrás disso aqui. E aí, na época, eu já estava acalentando a ideia de fazer essa viagem que eu queria, né, pro leste europeu, para a Rússia. Eu falei, vai ser agora. E aí foi aí que eu te encontrei. Eu não sei que estratagema você fez, estratégia de marketing, mas eu vou te falar que aquilo ali funciona, porque foi para a pessoa certa. O pessoal diz que tem até aquele novo documentário lá das redes, que eles veem tudo, sabem tudo, enfim, manipulam tudo. Pois ali eu sou um exemplo clássico, porque ele podia ter apresentado isso para 1000 pessoas, mas ele foi, bem na plena. Sabe o que eu fiz, Cíntia? Naquela época que eu voltei da Rússia para cá, e eu tinha 10 anos que eu estava fora do Brasil. Quando eu saí do Brasil, a gente fazia marketing no Correio Brasiliense, no jornal, nos classificados. Não sei se você é dessa época. Era. Eu voltei. Aí eu voltei, procurei o Correio Brasiliense, e aí eu divulguei minha aula e eu achei estranho, tinha mudado tudo, né? E aí eu vi que era outra linguagem, então não era mais aquela. Aí foi o Facebook. Eu pedi para o Facebook falar da minha escola para quem gostava de literatura russa. E ele achou você. Caramba. Eu pedi assim, direciona para quem gosta de literatura russa. Foi aí que a gente se encontrou. Não, é incrível. Tanto que assim, até um parêntese que a gente abre. Você assistiu o documentário da Netflix que fala? Assisti, menina. Então, todo mundo, uau, isso é o máximo, que verdadeiro, mas eu não consigo ver só por esse lado. Eu acho que foi graças a essa inteligência, a essa máquina que a gente se encontrou. A gente jamais iria se encontrar. Se fosse na década de 90, ali começo dos anos 2000, talvez a gente nunca se encontrasse. E sabe uma coisa, Adriana, que eu acho incrível? É o seguinte. Quando eu vou tentar não parecer piegas nem me emocionar, mas eu juro que eu me emociono quando eu falo disso. Eu posso falar disso 1000 vezes, mas eu me emociono. Quando você decide viver o seu sonho, parece que todo o universo conspira para que você encontre aquelas pessoas que estão vivendo o sonho junto com você. É muito doido. E aí tudo começa a fazer sentido, tudo começa a existir uma sinergia, uma harmonia, uma coisa que é difícil explicar. Então, no momento em que eu entrei na Ontoletras, assim, eu aprendi russo? Aprendi. E assim, aquele parêntese, né? No final do ano, acabou que eu consegui organizar a viagem. E aí, eu acho que 6, 8 meses depois das aulas, do início das aulas, eu viajei para a Rússia. E aí, eu decidi no inverno, porque eu ia assumir um concurso, você lembra? Eu ia assumir um concurso em fevereiro. Eu falei, Adriana, eu só tenho... Vai ser a última oportunidade de fazer uma viagem longa, assim, de 20 dias. Depois eu não vou ter mais essas férias. E aí eu falava, será que dá para inverno? E você ficava, dá, né? Vai lá, vamos ver o que dá. E deu super certo, foi um inverno atípico. A gente pegou no mínimo menos 11 graus, que é tranquilo, desde que você esteja bem agasalhado. E foi muito além dos meus sonhos, assim, eu vi todas as paisagens, eu fiquei na Praça Vermelha, no meio da neve, naquela feirinha de Natal, foi tudo perfeito. E sobre o aprendizado da língua, sobre a vivência do sonho, o que eu posso te falar? É porque, assim, a linguagem, para mim, é a materialização do humano. Entende? Eu tenho colegas que amam matemática, que eles acham que a matemática é a expressão máxima da humanidade. Tem quem gosta de música, que acha que a música é a expressão máxima da humanidade. Para mim, a linguagem. Não é só o ato de se comunicar, de nós nos comunicarmos uns com os outros, mas a maneira como as coisas elas passam a existir, elas adquirem materialidade. No momento em que você dá um nome para elas, você profere esse nome, e ela passa a existir em todas as línguas, em todos os idiomas, em todos os cérebros, expressa sob fonemas diferentes, enfim, eu acho tudo isso muito humano, muito mágico. E aí eu não podia viver essa experiência da Rússia sem dominar o mínimo da linguagem. É como se, de repente, eu tivesse que fazer um percurso muito lindo, e em vez de andar com as minhas próprias pernas, eu fosse andar com a cadeira de rodas. É isso que eu penso. Se eu for sem saber ler, sem dominar um idioma, eu vou ter uma sombra do que é a experiência de viver a Rússia. E aí,
né, super valeu a pena. Assim, claro que eu não sabia declinar, acho que eu não sei direito até hoje, né? Vai ser uma vida inteira para aprender. Sabe sim. E, Mas eu Cíntia, sabia olha ler, só. enfim, foi tudo de bom. Eu Maravilha, olha só, eu preparei aqui um roteirinho de perguntas para te fazer e, na verdade, você já começou a contextualizar elas, maravilha. Queria dar um oi para as pessoas aí que estão cumprimentando a gente, já até saiu russo Foi. aqui, ó, tem um pessoal já entrando falando russo aqui com a gente. Uau! Então, já deram parabéns para nós aí pelo Dia dos Professores, né, que acho que está chegando. Então, spasiba, deram parabéns aí em russo. É muito legal, né? A gente acaba percebendo aquela história do encontro, né? O Uhum. encontro de pessoas que têm realmente essa sensibilidade aí especial para o russo. Para quem chegou agora, eu esqueci até de te apresentar. Eu fiquei tão feliz de te ver. Deixa eu te apresentar Oh, meu aqui. Deus, me apresenta, que eu tô meio Pessoal, vou te perdida. apresentar. E assim, Cíntia, eu tenho muitas declarações, né, de amor e admiração para fazer para você. Você foi uma Ah, aluna e é uma aluna tão especial para mim, cara. Uma aluna presente, assim, de Deus, da vida. É tão bom trabalhar com você. Você já chegou, eu sempre falo, você nunca reclamou de nada. E assim, por mais que você fale, russo, eu descobri que russo é difícil. Gente, nunca me deu trabalho, assim, nunca me deu nenhum trabalho na sala de aula. Sempre com um sorriso no rosto, coração aberto, sabe? Além de ser um espetáculo de inteligência, eu sei que você é super modesta, então eu até contei os elogios, mas você é um absurdo, minha filha, porque eu lido com gente muito inteligente todo dia, e você é um absurdo. Seus amigos estão aqui, ó, tem alguns aqui que concordam aí, já falaram que você é diva, aí, a oh, Lívia meu aí tá falando Deus. também. Então, olha só, a nossa entrevistada de hoje, pessoal, para quem está entrando agora, é a doutora Cíntia. Ela é formada em medicina, temos aqui uma médica do Piauí, e ela tem especialização em cirurgia e oncologia. Ela é médica no hospital de base e também na Polícia Militar do Distrito Federal. A Cíntia já fala outros idiomas. Eu escrevi aqui inglês, francês e russo, mas eu acho que você já estudou alemão, não estudou um Já pouquinho? estudei, mas assim, fiquei no básico mesmo. E Não francês já foi longe, né? francês, eu Francês me você sabe viro. bem. Claro que eu não Ah, preciso melhorar, mas eu me viro, viu? imagino o seu se viro, imagino. Bom, e entre as coisas que a Cíntia gosta, pessoal, é viajar. Ela fez já viagens incríveis aí pelo mundo, inclusive para a Rússia. Eu vou falar um pouquinho mais das viagens da Rússia. Vinho, então, uma apreciadora de vinhos, também como eu, Amo, né? A gente gosta muito. adoro. E de literatura, que foi o caminho que sinalizou ela para a língua russa. E ela tem essa sensibilidade bastante surpreendente, assim, você tem muito mais sensibilidade e compreensão do fenômeno literário do que muitos colegas de letras com os quais eu convivo. Gosta muito dos animais e tem dois cachorrinhos maravilhosos, um chamado Dimitri e a outra Cici, que até já participaram aí da live, tá? Então essa é a doutora Cíntia, com muitas outras qualidades, né, que vocês vão perceber aqui já na live. Então, eu te perguntei por que você resolveu estudar russo e foi através da literatura, né? Inclusive, você já tinha essa abertura no coração até para a literatura de modo geral, né? Aquela que a gente vê na escola, então foi a Sim, porta, né? eu amo todos os tipos de literatura, assim, desde José de Alencar, aqueles livros de literatura obrigatória, eu já achava o máximo, literatura brasileira, portuguesa. Mas, assim, meu E eu, xodó é a literatura russa e a francesa, né? Porque francesa a gente não tem jeito, mas a literatura russa é meu xodó. E olha aí, só, tem um amigo meu aqui da live, o Will, que ele também se interessa pela língua russa, e ele tá falando que achou que você era da área de letras, porque meu você fala com sonho, muita ainda se tem, propriedade. é meu projeto para aposentadoria, é tipo me dedicar só a isso, né? Um dia eu chego lá. Olha, Cíntia, olha só o que acabaram de escrever esse participante, metalinguagem, a frase que você Mas gosta. essa frase é o subtítulo da minha conta aqui no Insta. Essa frase é a personificação da minha pessoa, assim. Por isso que Chekhov, assim, conquistou meu coração, a literatura russa. Eu até Vamos trouxe, traduzir para o pessoal, Cíntia, vamos traduzir para quem não é do russo. Medicina Maya Zakona Yagená. A medicina é a minha legítima esposa. E a literatura, Yubinitsa, a amante. E assim, ele ainda Isso. completa a frase dizendo: quando eu me canso de uma, eu passo a noite com a outra. É assim que eu falo. Pois é. Gente, Isso aí também faz parte, Adriana, daquilo que é aquela pluralidade da inteligência da pessoa, do russo. Né? Então, o russo ele tem várias inteligências. Você pensar que o russo do século XIX ele era médico, ele era um operário, ele era um trabalhador, mas ele era um esteta, ele era um artista na acepção completa da palavra. Então, isso para mim esses caras grandiosos estão em falta, né? Tipo Leonardo da Vinci, que era genial em várias coisas, né? Não só isso em uma pra gente área. é muito inspirador, para mim é muito inspirador, porque assim, o cara assim, ele cumpria expediente como a gente, ele tinha obrigações como a gente. Claro, gente, eu não vou dizer que a parte chata, você
lidar com a sua profissão, ser médica, que é isso. Devo tudo que eu tenho à medicina. Mas, enfim, é possível você conciliar a obrigação e o encanto, esses dois lados da vida. Não só é possível, como eu acho que é necessário também, porque é isso que dá a graça, né? A sua história, Cintia, ela é muito inspiradora, porque você é super bem sucedida na sua profissão de médica e você levou adiante o sonho, né? Você retomou esse sonho que você tinha no seu coração. Então, você tem lá a sua profissão, você é ótima, você é dedicada, você ama aquilo lá também, a sua profissão na medicina, mas você deu vazão a esse chamado, né, que a literatura tinha. Mas, Isso, assim, a literatura russa e a língua russa, né? E isso é muito bacana. Eu acho que muita gente que vai ouvir essa live vai se sentir inspirado, sabe? A retomar aquele sonho que queria. E isso é eu muito acho que é por bacana. aí. Agora, sim, não vou mentir, digamos assim, em omitir. Eu tive que deixar esse sonho. Na vida a gente tem que fazer escolhas. Então, dos meus 18, 20 e poucos anos, até meus 30 anos, eu tive que me dedicar a full à medicina. Então, como qualquer outra pessoa tem que se dedicar à sua profissão. Então, foi um período da vida em que eu estava construindo, em que realmente eu não tinha tempo para um hobby, eu não pude me dedicar, mas aquele sonho estava dentro de... Então, depois dos 30 e pouquinhos, quando eu já estava mais tranquila, mais estabilizada, e aí eu falei, quer saber, eu vou me permitir viver esse sonho. Vou me permitir. E eu acho que isso vale para qualquer coisa, porque assim, quando você me chamou para essa live, Adriana, assim, brasileiros que estudam russo, mas poderiam ser brasileiros que estudam italiano, russos que estudam português, brasileiras que estudam flamenco. Não é sobre você estudar o russo e dominar um outro idioma, entende? Não é isso. É sobre você viver seu Ai, sonho sem ter que dar ai, explicação. não fala isso que eu fico tão feliz. Menina, quando eu abri a Ontoletras, eu não sei se você lembra de um vídeo que eu fiz. Você lembra de um vídeo que eu fiz que eu tava bem gordinha até? E até que vocês fizeram depoimentos para mim, eu abri a escola e eu falei, gente, isso daqui, vamos dar os instrumentos para as pessoas realizarem os sonhos dela, né? Que pode ser o russo, pode ser a filosofia, pode ser o italiano. É verdade. E eu acho muito legal você E ter às vezes captado um isso. caminho que é totalmente inesperado, como foi esse, tipo assim, eu sentei naquele banquinho da Ontroletras e foi muito mais do que o russo que se abriu para mim, até o caminho do próprio empreendedorismo. Porque eu via você, eu vi a sua trajetória, que eu também, nossa senhora, você foi o número 1, número 0, entende? E aí eu passei a questionar, mas questionar no sentido bom da palavra, essa coisa, cara, será que eu tenho que ficar nessa zona de conforto? Será que eu tenho que ser essa funcionária pública que ganha um salário e nananã, e faz a viagenzinha e tudo? Gente, sem querer desmerecer ninguém, cada um com seu sonho, tá? Paz, gratidão por tudo que eu tenho. Mas aí, com você, eu aprendi que, assim, eu posso ter uma identidade, eu posso ser uma profissional, eu posso, digamos assim, conferir essa identidade, essa marca pessoal a uma coisa que eu faço. Eu não preciso viver como a maioria, eu não preciso viver sobre a égide do Estado, do emprego. Tudo isso, como eu te falei, quando a gente ousa viver um sonho, essas coisas elas vêm por tabela, elas vão vindo, sabe? E Mulheres foi são muito legal ver como que escritoras. você arrumou esse espaço na sua vida, porque você é super ocupada, né? E aí eu tenho que mencionar que você fazia aula super cedo comigo, né? Posso falar o Não, horário, né? gente, 6 horas da pode, manhã. 6 horas Então, da manhã. gente, eu uso você muito como exemplo, você não tem noção. Sabe? Gente, porque ela é médica, é super ocupada, então assim, não tem horário sobrando, né? E ela arrumou aquele horáriozinho, que era o horário que tinha, Ah, 6 horas antes era de a trabalhar. melhor Então, estamos coisa. diante de uma aluna que acordava de madrugada, gente, para ir fazer aula 6 horas da manhã de russo. Então, assim, pensa na força de vontade. E então, Cíntia, você reúne aquelas qualidades fantásticas, né, ideais do sucesso, que é o quê? A inteligência e o esforço. Geralmente o aluno tem um ou outro. O aluno inteligente, geralmente, ele fica inerte, ele não se esforça, porque ele tem a impressão de que ele já sabe. O aluno esforçado, às vezes, tem. O aluno esforçado vai longe, o aluno esforçado vai mais longe que o inteligente. Mas aí você encontra um aluno com os dois, né? Aí realmente com esses dois atributos é bem bonito. E eu te admiro demais, assim, uso você muito como exemplo. A gente acabou de receber uma mensagem aqui do Marcelo. Marcelo falando que você está inspirando ele, está te agradecendo. Ele é o Hoje primeiro da família dele a falar russo e está te agradecendo aí por você é, falar, para é você ver, né? Como maravilhoso. você tem a compartilhar. Não, e Adriana, eu tava lembrando, eu sempre lembro, aliás, o que foi aquele nosso dia na embaixada, a gente fazendo aquela prova, que dia maravilhoso. Então, aí deixa eu te fazer a pergunta. Então, uma das perguntas que eu separei para você É é: só porque, na como verdade, foi? eu dei base agora, porque eu queria colocar aquela camisa, porque pensa num dia bom. Você falou assim, ai, obrigada, agradeço o elogio, foi inteligente, foi esforçado, mas eu amo ser aluna. Eu amo sentar na mesinha, abrir aquele estojo com 300 canetas. Eu amo ser aluna, eu amo aprender.
Eu não entendo como é que as pessoas podem não gostar disso. Isso é uma dádiva. Você aprender uma coisa nova, uma língua nova. Gente do céu, eu acordo 3 da manhã. Se for o preço a E é pagar, a ver... gente paga que ainda tá E eu barato. vi isso, eu fui percebendo tanto que você era inteligente, imagina só uma médica, caramba, era médica oncologista, cirurgiã, tava ali, toda vez que ela sentava, é tipo uma aluna mesmo, ali você era uma aluna, numa humildade, sabe? Isso é muito difícil no russo, Cíntia, geralmente o pessoal que chega pro russo já, como é muito inteligente, né? Mas Já vem cheio das coisas. e Você é- chegava numa simplicidade, eu falei, Jesus Cristo, essa mulher é super inteligente, tá aqui, aluna, então muito bonitinho, muito legal. E deixa eu te falar então, olha só, essa pergunta aí que eu vou, que é sobre aquele dia na embaixada. Ano passado, a nossa escola participou, inclusive como organização também, do exame de proficiência em língua russa. Ele se chama TEKI e ele foi aplicado aqui no Brasil e na nossa cidade no ano passado. Os alunos da escola participaram dessa prova e a Cíntia foi uma dessas alunas, participou dessa prova, gente, que é um exame de proficiência em língua russa, que ele é realizado e aplicado pela Universidade Estatal de São Petersburgo. E geralmente esse exame é feito só na Rússia. Tem poucos anos que ele foi trazido para o Brasil, né? Então, é aquela coisa, né? É russo, são 5 habilidades, né? Escrever, falar, compreensão, gramática, compreensão auditiva. E eu queria te perguntar, a Cíntia teve um desempenho excelente, graças a Deus, né? Os alunos da escola foram muito bem. E você teve um desempenho excelente. E eu escutei a sua prova oral, eu estava pertinho e eu fiquei tão Ai, feliz. menina, Falei, excelente. gente, eu estava na sala do lado, eu escutando você fazer prova oral e eu, meu Deus, é minha aluna, eu estava muito feliz. Queria saber para você como foi participar dessa prova, se você achou muito difícil, qual das habilidades para você foi mais tranquila, qual foi mais difícil. Então, E de tudo, né? Do evento, da gente participar todo mundo unido. E você recebeu o certificado, gente. A Cíntia recebeu o certificado de proficiência das mãos do embaixador da Rússia no Brasil. Então, a embaixada organizou um evento, e isso é muito legal que a Rússia faz, né, gente? Porque quando a gente faz uma prova de proficiência em qualquer outra língua, você pega na secretaria o certificado. A embaixada, o meu ela fez esposo um fez. evento para É, entregar. Conta. exatamente, eles valorizam muito. Eu lembro que assim, quando eu viajei para a Rússia e eles viam lá o meu esforço em balbuciar uma palavra, uma frase, eles amavam, eles ficavam lisonjeados. Aquilo ali, como assim? Você veio do outro lado do mundo, aquilo ali para eles já é uma honra, você amar o país deles. Como eles têm esse senso de pátria que às vezes falta a nós, né? E assim, para eles, você está se esforçando para falar um idioma, você já conquistou o amor e o carinho deles. Mas assim, sobre a prova era o seguinte: quando eu comecei a estudar russo, eu sempre fiquei assim, digamos, me informando sobre esse teste, porque isso é coisa também de aluno profissional. Aluno profissional adora uma prova, adora um teste, adora um diploma. Sou dessas, né? Adoro um diplominho, um certificado, um selinho, uma estrelinha. Eu gosto dessas coisas. Mas aí a gente ia sempre conversando sobre isso. Eu sabia que a prova acontecia no Rio de Janeiro, que a prova acontecia em São Paulo. Mas assim, Adriana, quando você me falou que a prova ia ser em Brasília, eu falei, eu não tô acreditando. Tipo assim, é muita realização. Eu falei, cara, como que eu não vou participar? E você lembra que eu estava mega atrasada nos estudos? Porque assim, eu não consigo manter aquela constância. Um dia eu vou conseguir, mas assim, vem um furacão na minha vida, na profissão, eu acabo deixando um pouco de lado e volto, mas é importante que eu não desisto. E aí eu falei, Adriana, vamos fazer aqui uma que vai dar certo. Ele falou, Cíntia, você não vai ver todos os casos como o restante da turma viu, mas assim, como você aprendeu direitinho, tá tudo bem sedimentado, e eu confiava no método, nós confiávamos no método. Então, assim, fui pra prova. E aí, com aquela coisa, aquele sentimento, aquele friozinho na barriga que fazia tempo que eu não sentia. Eu acho que a última vez que eu senti isso foi no vestibular. E assim, o fato da gente estar todo mundo junto, assim, cara, isso não tem preço. Todo mundo vivendo aquele sonho, é aquilo que eu te falei. Parece que tudo conspira, e você conhece pessoas maravilhosas, conhece pessoas como o Rodrigo. Gente, o que é o Rodrigo, O gente? que é o Rodrigo, O né? Rodrigo é um Rodrigo é massa intelectual demais. daqueles que só existe nos livros de literatura do século XIX. Ele é um intelectual completo. Assim, ele me parece de verdade, assim. Ele é maravilhoso, a Laíde, enfim, todas aquelas pessoas queridas, lá se fomos nós, e aí a gente senta na cadeirinha. Assim, o que eu tinha mais medo? O que eu tinha mais medo era, sem dúvida, da prova oral, porque a gente tem aquela imagem de que os russos são sisudos, e aí eu tinha medo de não entender, e se eu não entendesse o que eu ia falar, sabe? Aquele medo. Eu acho que qualquer língua, onde o bicho mais pega realmente é na parte da audição, né? Da audição oral. Confesso que a prova de gramática foi um pouco mais difícil do que eu imaginava, que eram algumas coisas que eu não tinha estudado bem, mas tipo, me virei nos Você 30. tirou acima de 90% na prova, minha Me filha. Você virei, me foi assim, um virei. arraso. Tá?
E aí foi isso. Aí engraçado dessa prova oral, que até virou um motivo de piada, porque teve um momento que ela perguntou sobre os meus cães, meus bichinhos de estimação. E aí eu fiquei sem graça de falar o nome do Dimitri, porque vai que o Dimitri é nome de pessoa, vai que é o nome do primeiro-ministro, é o nome do filho dela. E aí eu não falei, eu inventei outro nome na hora e eu não sabia dizer a cor do Dimitri. O Dimitri é laranja, na hora me deu um branco, eu não sabia falar laranja, né? E aí eu falei chorni, eu falei é preto, o cachorro preto. Mas super me virei. Tá ótimo. E assim, as russas, como você falou, que aplicaram a prova, são um doce de pessoa, muito tranquilas. Elas encaram aquilo com muita naturalidade. Depois eu comecei a seguir a prova do TRKI, da Universidade Estatal de São Petersburgo, no Insta e nas redes sociais. Então, por exemplo, recentemente eu vi que eles aplicaram a prova na Grécia, mais de 100 pessoas receberam certificado. Então, assim, o interesse pela língua russa é algo muito vivo. E eles realmente são totalmente voltados e vocacionados para a educação e naquele reforço positivo. Então, eu percebi que, apesar da prova não ser fácil, mas, enfim, eles valorizavam o nosso esforço. E aquilo que você falou, o fato deles fazerem aquele ritual, né? Cara, aquilo foi tão importante pra gente. Os rituais, eles Para mim são tão também. importantes. Olha, o meu esposo, E ele conseguiu bacana o embaixador, né? Eu achei o embaixador coisa tão mais legal, do mundo, falando muito português lindo. descontraído, né? Recebendo a gente ali. Gente, que somos nós? Eu não achei que nunca que eu ia entrar na Embaixada da Rússia, gente. Quanto mais recebemos certificado. Tipo, zerei Eles a vida. valorizam, né, Cíntia? Foi o que você falou, eles valorizam o nosso interesse em estudar um idioma tão difícil, né? Tão complexo. É muito legal, assim. É diferente essa cultura, né? Esse pessoal, eles são bacanas. É a alma russa aí, ó. É muito diferente. E outra coisa que você vê é que você colhe o fruto do seu esforço, entende? Porque assim, Adriana, eu sou fã do teu método, meu Deus. Gente, tem alguém aqui Ah, que não então, é eu ia te Adriana? perguntar isso, que é o que você achou do meu Porque método? Porque se todo mundo fica tiver... falando de comunicativo, eu peso a mão na Não, gramática, um né, mané Cíntia? Mas o que comunicativo que você acha? não tem. Você quer chegar... Porque, assim, o aprendizado de idiomas, assim, é que o brasileiro leva muito como uma terapia. Tipo, um momento de relaxar, vou ali no final do expediente, na sala de aula, conversar, bater... Não é. Se você quer essa experiência com língua estrangeira, aí você vai aprender italiano, espanhol, enfim, até francês, porque é uma língua que te permite isso. O russo não. O russo, ele tem um caminho espinhoso, mas o resultado, assim, ele é tão brilhante, quando tudo se encaixa, é uma epifania perfeita. Você só tem que ter paciência para ir construindo tijolinho por tijolinho. Então, o teu método, Adriana, eu não sei nem o que dizer. Para mim, não devia nem existir outro. Se existe outro, para, gente, para tudo. E vai ser aluno da Adriana, porque não existe outro método possível. E assim, e aquilo que você falou, porque outra coisa, eu tive amigos, né? Eu tenho uma experiência com um colega que sempre teve professoras nativas russas. E aí é muito complicado, porque tudo bem, tem todas as vantagens de você ter um professor nativo, mas o professor nativo ele não entende a nossa dificuldade, você entende? Então, você está do outro lado, e não só isso, não só porque você é brasileiro e entende a dificuldade, você é formado em letras, você é uma professora, doutora. Então, você sabe todos os meandros e dificuldades do aprendizado. Então, você sabe as dificuldades do aprendizado do português e faz a interface. O teu mestrado foi sobre isso, gente. Essa interface entre o português e o russo, entre as línguas, as dificuldades de aprendizado. Então, assim, eu acho o teu método perfeito. É porque, assim, Adriana, hoje a gente está no mundo, assim, nas letras não é diferente, na medicina não é diferente. Houve uma deturpação dos valores, de forma que o profissional, ele quer dar o que a pessoa quer. Então, você tem um médico, então o médico muitas vezes vai te falar o que você quer ouvir. Você tem um professor, o professor vai te ensinar como você quer aprender. Então, isso me parece ser um problema da nossa geração. Nossa geração, ela não quer encontrar dificuldades. Se existe uma dificuldade, então está errado. Essa dificuldade ela tem que ser demovida. Existe um caminho mais fácil, existe um caminho cibernético, existe a tecnologia. Para certas coisas não mudam. Então, assim, o aprendizado de uma língua clássica como o russo, imagino que o grego também, o Rodrigo pode falar melhor, não tem jeito, é a busanfa na cadeira. É a busanfa na cadeira, é a repetição. No caso do russo ainda tem a questão da A grafia. busanfa na cadeira, eu adorei. Tem Mas é condição, demais. gente. Cíntia, mulher, e o pior é que lá na escola, praticamente toda semana batia as pessoas interessadas no curso, aí eles falavam assim pra mim, né? Eu quero aprender russo, mas eu não quero estudar gramática.
Tinha gente que não queria nem escrever no caderno, falava assim, olha, não quero, eu só quero bater papo, eu só quero conversar, eu não quero escrever, eu não quero estudar gramática. Aí eu ficava assim, então, tipo, eu era péssima no marketing, que eu falava, aqui, meu amigo, é 10 níveis de gramática. 10 níveis de gramática pra gente começar a falar, porque quando falar, vai falar certo, né? Pois São é, 10 níveis de gramática. E assim, aí fica os fortes, né, Cintia? A gente separa os homens dos meninos. Aí vai ficar quem exatamente. cara. Não, e assim, eu sou gramatiqueira, eu gosto. Eu lembro que quando o Bruno estudava o francês, e assim, você falando sobre a questão do certificado, ele tirou um C1. C1 é proficiência máxima, tipo C2 é o Charles de Gaulle. Ele tirou um C1, então eu sei o tanto que ele se esforçou para aquilo ali. Quando noite sem dormir, ele estudava desde a adolescência. E foi desse jeito, ele foi lá na Aliança Francesa. Ah, qual é o seu nome? Assim, não teve nada, não tem essa valorização. E aí o Bruno, ele Caramba, e ele tinha é um o C1, professor. hein? Pois é. E o Bruno, ele tinha um professor que adotava esse método. Acho que talvez por ele já ser muito avançado, aí eu tentei experimentar uma aula com eles. E a aula era assim, era um tema de filosofia, que o professor era filósofo também, formado em filosofia. E aí eles ficavam conversando sobre tema em francês. Menina, que me dava um desespero, Adriana, me dava um desespero. Eu falei, tá, mas por que ele conjugou o verbo desse jeito? Por que o sujeito tá assim? Por que o predicado tava assim? Aí eu ficava bugada. Então, assim, por quê? Porque eu acho que essa autonomia, você vai ter essa liberdade de você falar, né, livremente no idioma. Mas eu acho até uma questão de respeito, assim, aprende os fundamentos da gramática, sabe? Fala bonitinho, tudo, se seu objetivo for realmente falar. E aí, quanto a isso, assim, gramática, Te escutando falar, eu lembrei daquela frase do Dostoiévski, que a beleza salvará o mundo, né? A beijo, inteligência e Ana. a beleza. É, Gente, as Tati tem estão te amigos escrevendo meus aqui aí. da época do Ai, colégio. que legal! Ai, Pois que é. bom, vieram te prestigiar. Que bom, você está sendo super elogiada aqui. O Willi também falou que te achando super culta, tá agradecendo aí. Ele Oh, perguntou quanto tempo para fazer o teste de proficiência. Então, o ideal é ter feito os 10 níveis de gramática. Quando a Cíntia fez, ela tinha 6 níveis. 6 níveis. Você estava nos verbos de movimento, eu acho, né? Antes estava dos nos verbos de verbos de movimento. movimento. Eu Então, tinha acabado todos os casos. Eu não tinha visto os aspectos verbais. Tinha visto, assim, e os por verbos de alto. movimento, aspecto verbal e os particípios. Só E que os é onde você particípios. tá, que é o restinho da gramática, né, Cíntia? Então, Exatamente. eu diria que assim, e foi fantástico o seu resultado. Mas você deu um gás no final, né? Você deu um gás ali quando a gente Não, estava perto dessa prova, absurdo. Eu mesma fiquei na dúvida, eu falei, meu Deus, essa prova é tão difícil, né? Como que vai ser? Ela não terminou todos os níveis Adriana, você ainda, e lembra foi, quando seu entregaram? resultado foi maravilhoso. E quando entregaram a prova pra gente, foi engraçado. Eu olhava para todo mundo na sala e entregaram a prova. Assim, a gente não sabia nem ler. Eu ficava falho na prova. Onde que eu ponho meu nome, o meu sobrenome? É o nível da prova. É Assim, tudo em russo, é tudo em russo. E assim, escrever em manuscrito, né? Uma coisa que eu também faço, que eu acho que é bem legal. Quando eu fazia russo, as professoras não faziam questão de me ensinar o manuscrito. Eu, desde o começo, os meus alunos, ó, vão aprender. Ah, é um alfabeto impresso ou manuscrito. Pois é aquela história, vamos encarar. Né? É assim, é importante, então fica todo mundo independente. Eu achei bonitinho, todos vocês escrevendo a redação em russo no manuscrito. Ah, exato. muito legal, muito legal. Ah, outro nível, né? Muito bom. Pois é. Então, olha só, deixa eu ver mais umas perguntinhas para a senhorita. Eu queria. Ah, em relação à Rússia, né? Que você foi para a Rússia quantas vezes, Cíntia? Só uma. É Foi tão uma, tive a longe. impressão que foi mais. É longe, né? É muito É porque longe. foi intenso, que eu tenho a impressão que, tipo, você foi várias. Eu estou indo assim nos meus sonhos, sempre revisitando. Não, eu fui uma vez em 2016. Que E aí cidades eu você conheceu? O que que você fez lá? Não, então, eu fui para São Petersburgo e aí eu queria muito fazer aquela viagem de trem de Petersburgo para Moscou. Fiz a viagem de trem. E aí, assim, na verdade, eu fui visitando aquela coisa bem clichêzona, bem turística mesmo. No caso de São Petersburgo, eu queria conhecer a cidade dos romances russos, a Petersburgo de Dostoiévski, de Gogol, principalmente. Eu amo o Gogol. Tanto que, assim, lá eu Deixa eu comprei ver, assim, tá com livros uma aí? Que aposentadoria, ó. espetáculo! Espetáculo, obras Ai, que completas lindo! russo, tá aqui meu xodó, um dia o lerei por completo. Essa prateleira tá muito bonita, essa Você prateleira. Tem viu? matrioshka. Pois é, fiz. Esse aqui também comprei lá Deixa eu ver. Esse foi em Moscou, porque em Moscou, assim, tem tanto lugar bacana, você me deu várias dicas, né? Então, fiz aqueles programas turistões, fui pro Kremlin, para visita guiada, conheci assim, todo aquele complexo, mausoléu de Lenin, né, o shopping maravilhoso. Quando eu fui, ainda tinha a feirinha de Natal na Praça Vermelha, que era muito bacana. E aí, essas matrioscas, você me falou o seguinte, Cíntia, lá existem matrioscas, mas tem aquele esquema pega turista.
Então, assim, as matrioshkas são caríssimas, são pintadas à mão e nananã. E eu lembro que eu fui na Rua Arbatz, e aí realmente tem as matrioshkas lindas, assim. Eu lembro de uma, Adriana, na época, R$ 1 comprava 11 rublos, era isso, mais ou menos. Eu acho que não mudou muita coisa, não. E aí eu lembro de uma matrioshka desse tamanho, linda, perfeita, assim, que custava 30 mil rublos. E aí eu É fiquei caro chorando. mesmo. A minha irmã, eu trouxe uma para minha irmã tá até aqui falando, ó. Ela tá dizendo que tá com vontade de conhecer a Rússia. Minha irmã adora viajar, igual a gente. Yara entrou. Yara é uma maestra de flamenco maravilhosa. Meu Deus Ai, do céu. querida, Que honra te ter aqui. esperada. Nossa, que honra. Então, e essa falando da matrioshka, eu comprei uma enorme para minha irmã. É caríssima, né? Essas Não, matrioshkas. caríssima. Aí acabou que eu não quis comprar, achei caro, mas hoje eu me arrependo, que é o tipo da coisa que é uma vez na vida. Eu espero um dia voltar e eu, assim, eu não vou murrinhar, vou comprar a danada da matrioshka. Aí lá tem uma feirinha que você que me falou, acho que foi Ismailovo, uma feira, que é uma feira Isso. típica russa, é totalmente fora da zona turística. E assim, como eu dominava um pouquinho do russo, eu fui me aventurar lá, porque lá ninguém fala inglês. É outra coisa chocante. No final da viagem, meu marido já estava esgotado, porque assim, tipo, ele pedia alguma coisa em inglês e ele não entendia, ninguém entendia. Ele falou, gente, não é possível que num país desse tamanho ninguém fale inglês. Meu amor, não fala. O povo não fala inglês. Tipo assim, então, aí a gente chegou nessa feirinha e ela, assim, tem várias dessas, eu comprei essa, ó, tão bonitinha. Aí você vai lá, fica pechinchando. É um programa Lindas bem essas matrióticas, muito bonitinhas. Aliás, os souvenirs lá na Rússia são tão bonitos, né? Aquelas bandejas, lindo. harlamar. É, são lindos. Comprei muitos livros também. Você me falou que tinha de uma livraria que tinha na Rua Arbat. Comprei altos Isso, e livros, altos você, eu temáticos. sei que você tem livros maravilhosos que você foi comprando aí nas suas viagens, né? Direto E você levava para aula e tal. E aí, outra coisa que eu queria te perguntar, que livros que você acha, que você indica para quem está estudando russo? Porque tem muita coisa ruim, né, Cíntia? Tem muita coisa ruim. E infelizmente no Brasil, aqui nas nossas livrarias, tipo, né? Eu mesma tenho um monte, eu acho que eu tenho todos os livros de russo, praticamente, né, que são vendidos então, aqui. E assim, eu vou até, ó, adivinha quem tá aqui do meu lado? Este livro nossa, aqui que eu amo, meu, esse daí toda é live eu mostro. clássico dos clássicos. Esse aí não dá nem para começar. Então, uma das perguntas é se você gostou desse livro, né, da Nossa, Rabronina, é que é o livro que a gente usa perfeito. na Ontoletras, e quais outros Esse é a você minha indica? Bíblia, tipo, meu livro de cabeceira. Eu comprei muitos livros, comprei muitas gramáticas. Aí, assim, eu ia te mostrando. Você lembra? Ah, Adriana, o que, que você acha? A conclusão que eu cheguei é que, assim, alguns desses livros eu comprei na esperança de dar uma pitadinha de autodidatismo assim, no meu aprendizado, mas, tipo, não dá. Aí você abre a primeira lição, aí a pessoa tá falando o particípio mais ferrado do mundo. Eu falo, Maria, o que tá me falando aí? Não tô entendendo nada, não tô entendendo nada. E aí, Cara, é igual esse. Eu não vou mostrar, mas é aquele livro. Não vou mostrar porque eu acho sacanagem. Mas você já viu que ele fale tudo em russo, Rosa? sim, Então, eu ele é tenho muito esse legal para livro, esse conversação. livro. Ele é muito legal para conversação, mas para quem Fala, acabou de aprender, tipo, acabou de aprender, quer aprender agora, abre o primeiro diálogo é de fechar e já ir guardar, não, né? tipo assim, já começa a fazer a declinação mais louca do mundo. E aí, enfim. Na verdade, a questão do livro, eu não indico nenhum, indico você fazer o curso da Adriana, né? O método dela. Até hoje eu lembro aquelas folhinhas do substantivo, você lembra que a gente ia fazendo a folhinha e repetindo. Porque eu acho que assim, o começo, o alicerce é você aprender bem as sílabas. Você tem que aprender a ler bem as sílabas. E aquela coisa, gente, aquela coisa do beabá. Tipo, você volta pro jardim de infância. Ba, be, bi, bo. Aí tem hora que você fica, putz, grila, o que eu tô É, fazendo? caderno de Mas, caligrafia, né? A gente volta desde o aí você iníciozinho. fica ba, ba, bi, bo, bu, ba, be, bi, ba, bu. Porque as letras do russo, elas são semelhantes às nossas, mas são sons diferentes. E aí até você adestrar o seu cérebro para isso, tem que ficar lendo. Ba, be, bi, bo, bu, bo, ba, bi. E aí você, depois que você sedimenta isso, e construindo É. vocabulário devagarzinho, E e Cíntia, curtindo o agora o grande processo, né, diferencial, Adriana? eu não sei se você vai concordar, mas assim, o grande diferencial, na minha opinião, e que esse livro me ajudou muito, o Marcelo está aqui falando que conhece esse livro também, o Marcelo que estuda russo aí, que está na nossa live, é Fale tudo em porque ele russo. separa os temas. Esse livro separa os temas, ele não mistura as declinações. E, gente, declinação não é uma coisa natural para nós aqui em português, não Não, é. Então, não é. assim, tem que dividir, cara, tem que dividir, estudar minuciosamente, e depois junta, né? E outra coisa, no final da liçãozinha, ela já vai colocando gancho para a lição seguinte. Ou então, na lição seguinte, ela retoma o que ela falou na lição passada. E aí, Tô esse doida pra livro é tudo conhecer ela, na vida. Cintia. Eu tenho que conhecer essa mulher. Eu tenho que ir pra Rússia conhecer essa mulher, porque Pois é. Ravronia, acho que ela ainda Muito tá nova. viva, gente. Vamos descobrir se ela tá viva.
que ela é muito boa. Esse método dela, Bom, deixa eu assim, ver os comentários aqui. Deixa eu ver os comentários, Cíntia. O Marcelo está elogiando o livro, várias pessoas entraram, ó, minha mãe e minha irmã estão falando, já estão combinando a viagem para a Rússia. A Yara Castro, grande maestra de flamenco aqui, gente, está me honrando aqui com a presença dela na live. Cíntia do céu, pense numa maestra de flamenco maravilhosa, está aqui acompanhando. Então, né? obrigada. Tá em Madrid. Olha só, ela está mandando beijo pra gente de Madrid. Ai, que legal! Não vejo a hora da gente poder Tem pessoal viajar, aqui né? do. Pois é, menina. Tem um pessoal aqui do Rio Grande do Sul também, presente, o Empório Zoriano, do maravilhoso Recanto Maestro. Tem uma querida que acompanha meu Instagram, gente. Tem umas pessoas que eu já sou amiga dela, Cíntia, mas eu não conheço ainda, que é a Flávia Lange. Flávia Lange, gosto muito dela. O Willy, que eu conversei um dia desse. Cara, é muito legal. Eu tenho tanta sorte com as pessoas que chegam na Ontoletras, é sério mesmo. Porque Sorte, todo aquilo mundo que é eu te legal, falei, Cíntia. é a sincronicidade, entende? Assim, você tá num nicho, assim, que você vai atrair as pessoas certas vão gravitar em torno de você, porque, assim, é o destino mesmo. E sabe um sonho que eu tenho, Adriana? Eu ainda vou realizar esse sonho, eu tava até pensando, no meu aniversário de 40 anos, eu queria que fosse desse jeito. Eu queria estar na Rússia no dia da vitória. É 9 de maio, não é isso? Foi o dia que eu cheguei para morar lá. Então, e eu ainda sou militar, né? Então, imagina, eu piro naquela Ordem Unida, eu piro naquele desfile, eu acho tudo de bom, nossa senhora. Então, assim foi no Cíntia, inverno, partiu. foi ótimo. Ano que vem. Partiu, menina, partiu. Deve ser a coisa mais... Já é ano que vem que você quer ir ou não? Para a Rússia? Então, eu tô esperando ver como é que vai se desenrolar essa situação de Covid, que virou a vida da gente de cabeça para baixo, né? Mas, enfim, eu tô colocando como um projeto, assim, 40 anos. Ia ser legal, eu completar 40 anos na Rússia. E sabe o que eu queria também? Vou te confessar. Quero ir, viu? Quero ir pra gente brindar naquela Praça Vermelha. Eu quero ir com 40 aninhos, então falta aí, né, um pouco menos de 2 anos. E eu queria ir com B1. Será que dá? Vamos! Lógico! Partiu estudar para esse B1. Eu Partiu quero muito. mais, entendeu? Mais desenvolta. E sabe uma coisa Cíntia, que eu você vai conseguir. Você lembra que você tinha vontade de fazer a proficiência, mesmo que fosse uma básica, e você conseguiu. Então, nós vamos conseguir esse B1 também. Nós vamos conseguir. B1 é muita coisa em russo, você sabe, né? Não é igual aos outros idiomas. Mas você, conheço minha aluna. Nós vamos conseguir. Uma coisinha dada contigo. Uma coisa que eu queria te falar, que na verdade, assim, eu não comentei contigo, não sei se eu comentei com o Fernando. Eu descobri um outro autor russo, que foi... Porque, assim, gente, todos esses livros russos era assim, a gente lia na década de 90 traduções do francês. E veio uma coisa maravilhosa chamada Editora 34. A Editora 34, com o Paulo Bezerra, com o Boris Schneiderman, começaram a fazer traduções maravilhosas, direto do russo, aí eu fui pirando, né? Na verdade, eu tinha todo, mas foram todas mudanças e eu fui perdendo. E aí, eu descobri esse outro autor, chamado Bulgakov. E aí, assim, na verdade, eu conheci ele era o quê, meu Deus? Ele era ucraniano. Eu estudei ele Ele é super famoso, eu estudei ele no mestrado. E aí eu conheci um ucraniano, não, bielorrusso, em Milão. Ele foi vender alguma coisa para mim numa loja. E aí eu percebi, o nome dele era Vassili, perguntei se ele era russo. Ele falou, não sou russo, sou bielorrusso. Eu falei, nossa, eu tô aprendendo russo aqui, que é uma literatura. Ele falou, leia O Mestre e a Margarida, que é esse livro aqui, que é o melhor livro em russo. E aí, assim, foi traduzido recentemente, direto do russo para o português. E aí eu descobri que esse autor, ele também era médico. Ele era médico. Ai, que legal! E assim, olha, que inspirador. É muito interessante. E o bom desse livro é que ele é cheio de referências. Por exemplo, eu descobri que existe uma marca de champanhe russa que é super conhecida na Europa, que existe super tradicional desde o século XVII. Enfim, você vai tendo as referências. E aí eu fui pesquisar toda a obra desse autor aqui no Brasil. E aí tem um livro novo, recém-traduzido, que eu não tenho esse livro, eu não comprei ainda. Eu acho que ele foi traduzido pela Editora 34 também, que fala sobre a vida de um jovem médico numa aldeia, né, longínqua da Rússia. E aí eu fui ver o background da tradutora. E aí eu descobri que a tradutora, Adriana, depois eu vou até tentar descobrir o nome dela para te passar. É uma menina super jovem. Chama assim, Daniela Mountain, que eu conheço a Daniela, que é uma tradutora que está super em ascensão aqui no Brasil. Pode ser essa. E aí, o que eu fui ver no histórico dela? Entrei no site dela. E aí, ela fala assim, ela tem o B1 e o B2. Ou é um B1, acho que ela tem um B2. Ela tem um B2, não é um C, com certeza. Ela tem um B2 e ela já traduz um livro de literatura clássica para o russo. Então, você vê o tamanho
da Ô, empreitada. Cíntia, é sem noção. Essa prova de proficiência é sem noção, gente. A gente fica pensando aqui, comparando com o italiano, ter um B1, B2 italiano. Não, Meu não é normal, Deus. assim. Tipo, É, C2, eu acho que são 5 pessoas no mundo aí que deve ter um C2, né? pois é, Beleza. eu tava vendo depoimento, assim, claro que você provavelmente seria um C2, no mínimo um C1 com extremo louvor. Mas, Adoro meus alunos que estão aí comigo na fé. com certeza. E aí eu vi realmente depoimento, mas geralmente C1 são pessoas que moraram lá, que já vêm de uma língua de raiz eslava. Mas enfim, não é minha É, pretensão ser tradutora, mas só para a gente ver como que é difícil mesmo, como que é complexo. E aí, se realmente você trabalha nesse sistema de recompensa, se você está movido pelo ego, de ter a recompensa e tudo, cara, não vai dar certo. Então, vai pela trajetória mesmo, vai pelo prazer. Olha o tanto de coisa boa que o curso proporcionou, tanto de gente legal, bacana que eu conheci, amigos para a vida toda, pessoas que pensam como eu, porque assim, às vezes você pensa, nossa, eu sou muito esquisita, né? Muito, nossa, que bicha eu doida. também. Queria aprender. Que bicha mais doida do contra. Todo mundo tá indo por um caminho e ela quer outro e tudo. E aí eu fui vendo que não, que tem muita gente que vive esse sonho também, que tem essa pegada. E aí não tem Tem nada de sim, errado Cíntia. nisso, sabe? Isso. Cíntia, é tão bom conversar com você. Já vai dar uma hora que a gente está falando. Gente, olha essa caneca de novo. Mostra a caneca de novo, Cíntia, para quem entrou agora. Olha que caneca estilosa do Vladimir Putin. Gente, a gente ama o The Putin, Boss. tá? Tipo, falou mal dele, falou qualquer coisa, a gente defende, é o czar, né? É Maravilhoso. muito charmosa, cara. Essa caneca é muito charmosa. Cíntia, aí beleza. Olha só, pra gente concluir a nossa... O Instagram, ele dá só uma hora, né, de live. Então, daqui a pouco ele mesmo fecha. Então, só pra gente concluir, a última pergunta que eu sempre faço para os entrevistados é quais conselhos você daria para quem tem interesse em estudar a língua russa? Muito, assim, a maioria das pessoas é pela literatura, né, que tem essa sensibilidade que você tem. É muito comum isso. Só que as pessoas ficam olhando e ficam desestimuladas porque acham que é muito difícil, né? Que conselho você daria para alguém que acha que é muito difícil, mas tem vontade de verdade? Cara, eu vou dizer que é difícil mesmo. É muito difícil, Legal, mas sinceridade, ótimo. a recompensa, ela é proporcional à dificuldade, gente. A recompensa, ela é É, proporcional à dificuldade. Então, assim, eu não sei se é uma loucura minha, mas assim, o fato de ser alfabeto, eu sempre tive essa coisa, eu quero aprender um novo alfabeto, eu quero sentir aquela emoção de ser alfabetizada de novo. Tanto que quando eu recebi o diploma lá, eu falei, ó, essa foi a maior alegria da minha vida desde a minha alfabetização. Assim, sério, teve diploma de medicina, teve outros diplomas e residências médicas, foi tudo ótimo, foi tudo ótimo. Mas assim, você aprender a se comunicar em outro idioma, você, né, formar palavras, letras, sílabas de uma coisa totalmente. Gente, é como se você estivesse desdobrando, multiplicando a sua existência. Sinceramente, eu não sei que experiência intelectual, não estou falando de coisas materiais, recompensas do ego, mas eu não sei que experiência intelectual pode ser mais incrível do que essa. Sinceramente, eu não sei. Eu não sei. E assim, você não precisa. O título é legal, o papel é legal, mas assim, cada frase que você aprender, cada aula, já vai ser muito legal. é Já uma vai ser muito. realização interior, né, Cintia? É uma realização intelectual. E nós somos entes, né? Eu vi uma palestra tão interessante esse final de semana e falava isso, que nós somos entes espirituais. Então, materiais e espirituais, né? Então, o material, ele demanda uma nutrição, mas o espiritual também, né? A nossa mente, a nossa inteligência. Então, é por isso que esse encontro com o saber, né? O encontro com o conhecimento, ele causa essa expansão, esse prazer. Então, não é nem assim a utilidade ou não do russo. É útil, eu acho útil, ó, tem Exatamente. para pessoal, não é para o pessoal jovem, eu falo aprende, é um diferencial no currículo, mas na verdade, eu acredito que é muito mais. É. Eu acho que assim, quando você resolve uma empreitada muito difícil e improvável, por exemplo, o flamenco para você, ou você aprender a tocar um instrumento, um violino, isso aí está muito além do utilitarismo. E é uma coisa que vai catalisar tantas coisas boas na sua vida que todo o resto, sem que você perceba, vai ser tocado, né? Por esse movimento subliminar. Então, assim, quando você se permite fazer uma coisa que tá dentro de você, um sonho que você cultiva, como eu te falei, todo o resto vai fluir melhor, É, todo o resto vai fluir melhor. é O verdade. conselho que eu dou é esse, assim, vai com tudo, porque a recompensa é muito, mas muito maior do que o esforço, do que a dificuldade. E, enfim, eu não tenho o que dizer. E olha que assim, eu ainda nem tô lendo ainda, imagina eu estiver lendo, gente. Pelo amor de Tá Deus, vai ser sim, você muito tá bom. arrasando, que você é demais.
Cíntia, eu queria te agradecer. Nossa, para mim, Eu assim, quando eu comecei agradeço. a fazer essas lives, eu pensei tanto em te chamar, e eu sei que você é super ocupada, né? Já pensei logo em você, no Rodrigo, né? Na Ana Brown, que foi minha primeira aluna, e ela vai ser da semana que vem, nossa entrevistada da semana que vem. Então, assim, alunos que ocupam mesmo um lugar especial no meu coração, é um prazer enorme ser sua professora. Eu adoro quando é dia de eu te dar aula. Eu fico, meu Deus do céu, que legal! Ai, Então, assim, é a um gente tinha prazer umas de aulas no verdade. sábado, no domingo, ali era o nosso momento, ali era muito bom. A gente vai É voltar. muito bom. Vai voltar. Então, eu queria agradecer você e também agradecer todo mundo que participou. A Lívia, sua amiga, é Obrigada. uma fofa. Ela Não, ficou aqui a dando Lívia, o maior que que é a força aqui. gorda? Não, a Lívia, não... Eu Gente, por que queria ela conhecer falou ela isso? um dia, que ela parece tão legal. Porque, assim, é uma vida inteira de amizade. Ela é minha alma gêmea. E todos esses livros, essas loucuras que a gente lê, a gente discutia. Então, assim, quem tem amigo como você já teve um amigo de você ler um livro, falar, você lê junto os livros, sabe? Para poder falar sobre os personagens e tudo. Então, esse tipo de amigo que eu tenho. Eu tenho o Fernando, eu acho que ele não está na live, que ele começou a estudar russo antes de mim, em São Paulo, com uma professora nativa. Eu Então, assim, conheci ele uma vez, né, isso. aqui Então, em ele me Brasília. empurrou no sonho também. E aí, estamos indo É muito nessa. legal. Estamos todos juntos, né? Entrou É a isso aí. Daiane aí também. Queria agradecer a Flávia Lange, que é sempre tão carinhosa, tão bacana, o Willy, todo mundo que participou dessa live. Essa live vai ficar gravada e ela vai estar no YouTube também, então seus amigos vão poder assistir depois, né? O Tá pessoal da ótimo. escola também. E Cíntia, foi Depois eu vou maravilhoso. A colocar gente só também. vai encerrar só porque deu uma hora aqui e o negócio vai fechar. Porque com Tá você ótimo, Adriana. realmente é um prazer. Viu? Obrigada. Realmente foi ótima a nossa conversa. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal das Vidânia. Da Cidânia, da Cidânia. Adorei.